Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. Nós temos e estamos com uma missão: trazer Jesus de volta para a igreja. Na última semana nós falamos do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, toda aquela genealogia de Jesus, vários nomes completamente esquisitos, complicados, que muita gente não consegue entender nem como se lê aquilo. Mas nós conseguimos destrinchar aquilo e mostrar o que Deus ele queria para as nossas vidas através de toda aquela genealogia, o que Deus queria nos ensinar. E hoje Deus ministrou algo no meu coração e eu quero passar esse algo para você. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21, diz assim: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Logo no livro do Gênesis, no capítulo 3, você vai ver que existe a queda do homem. Romanos, no capítulo 3, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com o pecado, o homem ele se separou de Deus. Com o pecado, a morte entrou na humanidade. Com o pecado, todos foram condenados à morte eterna. E o pior de tudo é que o pecado fez a separação entre o homem e Deus. É como se nós estivéssemos escutando uma rádio, mas num dado momento a frequência fosse interferida e aquela rádio começasse uma chiadeira muito grande e não houvesse mais um contato. O homem agora não tem mais a voz de Deus todos os dias com ele no éter. O homem não tinha mais o contato com Deus. Só que num determinado momento, Deus ele inicia um processo, um plano de salvação. Ele inicia um processo de restauração da raça humana. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, Deus ele pega um animal, mata aquele animal, arranca as peles daquele animal e cobre a nudez do homem, simbolizando que aquela nudez seria tapada pelo sangue e pelas vestes do cordeiro, simbolizando que para aquele homem que estava nu, que estava em pecado e se sentindo distanciado de Deus, haveria um plano, haveria uma restauração. Só que no mesmo momento, Satanás ele insiste em destruir o homem. Deus ele tenta de diversas maneiras se aproximar do homem, mas o homem vai se perdendo pouco a pouco. Deus institui sacerdotes, que eram homens que uma vez por ano eles entravam no templo, no Santo dos Santos, e faziam uma oferta, um sacrifício de um animal, para que o pecado do povo fosse perdoado e aquele povo pudesse ter um ano de paz, um ano em que eles estariam com a sua vida livre dos seus pecados e completamente puros diante de Deus novamente. Só que Deus sabia que esse ainda não era a sua vontade soberana. Deus ele queria sim que o homem tivesse contato com ele. Deus ele queria sim que o homem estivesse com ele. Mas Deus tinha muito mais que isso. Deus queria estar lado a lado com o homem. Deus então ele começa a usar profetas para poder falar com o homem, porque quando Deus falava com Moisés em cima do monte,
Simplesmente, os homens não conseguiam entender a voz de Deus. Estavam completamente desconectados de Deus. E eles ouviam relâmpagos, trovões e ficavam completamente assustados, achando que Deus era um Deus mau, um Deus destruidor. E tinham medo daquela voz. Então Deus começa a usar os profetas para que pudessem revelar a vontade de Deus aos homens. Só que Deus queria um pouco mais. Deus queria mais proximidade. Deus queria voltar àquilo que Ele tinha no Éden. Todos os dias, Deus ia, visitava o homem e falava com o homem. Dia após dia, Deus falava e tinha contato com o homem. Mas mesmo assim, o homem estava distanciado de Deus. Mesmo com os profetas, apenas alguns homens separados, escolhidos por Deus, eles poderiam falar com Deus. Até que um profeta, o profeta Isaías, ele profetiza que de uma mulher virgem nasceria um, que seria o Emanuel, o Deus conosco. Seria um que teria contato dia após dia com o homem. Seria um que estaria todos os dias lado a lado do homem. E é exatamente o que nós lemos aqui. O cumprimento da promessa. Depois de Deus quase 400 anos sem falar com o homem através de profeta. Quase 400 anos sem falar com o homem. Deus, ele cumpre a promessa que já havia feito através de profetas. É nesse momento em que lemos, o anjo chega até uma mulher e diz que ela teria um filho, colocaria o seu nome Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. O homem peca lá no início, e Deus, através de um plano de redenção, traz Cristo para salvar o homem e tirar todo o pecado da humanidade. Através de Cristo, o homem teria novamente contato com Deus. O seu pecado seria exterminado. Só que Deus faz muito mais que isso. Deus, através do profeta Isaías, disse que esse homem, Jesus, seria chamado Emanuel, Deus conosco. E ser Deus conosco significa que um dia o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, andou lado a lado com os homens. E eu quero que você entenda que num determinado dia, Jesus nasceu e esteve junto com os profetas, junto com os discípulos, junto com homens comuns, junto com pecadores, junto com prostitutas, junto com homens que ninguém dava nada por eles. E Jesus andou lado a lado com eles. Jesus simplesmente esteve nessa terra, mudando, transformando vidas. E eu quero que você imagine o que seria todos os dias você acordar e saber que Jesus estava bem ali. E você poderia chegar diante dele e falar: Jesus, a minha filha está doente. E eu sei que com apenas uma palavra tua, ela será curada. Jesus, eu tenho um problema assim. E eu sei que com o teu toque, isso será completamente mudado. Jesus, deixa eu deitar no teu peito. Deixa eu sentir a tua mão. Deixa eu te tocar. E os homens, eles tinham isso. Mas muitos rejeitaram isso. Num dado momento, Jesus, ele cumpre o seu plano para a humanidade. Porque o seu plano, o seu projeto era vir e fazer aquilo que Deus fez lá atrás. Ele fez o sacrifício de um animal para que os homens pudessem ter os seus pecados perdoados.
Só que nesse dado momento, Jesus não era um animal irracional, mas Jesus agora representava o Cordeiro de Deus que tirava e que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus agora representaria o sacrifício eterno que poderia e que pode mudar a vida de um homem. Jesus morre, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita para trazer transformação às nossas vidas. Porque morrer, todos morrem. Grandes profetas, grandes homens que disseram até mesmo poder trazer a salvação para a humanidade. Maomé, que se dizia o escolhido de Deus para o povo, ele morreu, mas ele não ressuscitou. Buda morreu e não ressuscitou. Gandhi, que fez uma perturbação mental na vida de muitas pessoas, morreu. Trouxe um pensamento de paz, um pensamento religioso, fez com que muitos acreditassem nele. Morreu, mas não ressuscitou. Agora Jesus, ele morre e ressuscita. Só que o que eu quero que você entenda nessa noite não é sobre o Emanuel, aquele que andou lado a lado com os homens, mas aquele que existe um mistério que Deus resolveu revelar para mim e a você, revelar aos gentios. O que está escrito em Colossenses, no capítulo 1, verso 27, vai dizer assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, e entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Se nós, nesse momento que eu pedi para que você imaginasse, você pensou, cara, seria muito bom eu estar lado a lado com Jesus e poder todos os dias falar com Ele. Seria muito bom eu ter Jesus entrando na minha casa e eu poder falar com Ele os meus problemas. Seria muito bom. Talvez você pense, não seria bom. Eu quero imaginar isso todos os dias. Eu tenho uma notícia para você melhor ainda. Num dado momento, Jesus ele morre, ressuscita, aparece aos seus discípulos e diz: olha só, eu vou para o meu Pai vos preparar a morada, mas eu jamais vos deixarei sozinhos. Eu vos enviarei a promessa do Consolador, aquele que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora, não mais Emanuel, Cristo lado a lado, mas Cristo dentro de nós, a esperança da glória. E eu fiquei me perguntando toda essa semana, Deus, o que seria Cristo em nós, a esperança da glória? E num dado momento, eu ouvi uma pessoa falando a respeito de que ele esteve com um capitão do exército e ele estava vendo como era um treinamento militar. Ele dizia que lá em Israel, quando um general reúne o exército, ele chama homens e inclusive mulheres, porque lá eles têm, as mulheres também se alistam para o exército. Junta aquele povo e diz para aquele povo: vocês estão aqui porque o país está sofrendo.
Vocês estão aqui porque o exército inimigo está tentando destruir o nosso país. E eu convoquei vocês. Vocês se alistaram para esse exército. Para que daqui a 5 anos o nosso país tenha paz. Para que a 10 anos os nossos filhos possam andar na rua livremente. Para que daqui a algum tempo nós possamos circular nos nossos bairros sem problema algum. Ele chama aquele exército e começa a dizer para aquele exército: porque vocês estão aqui para defender a sua pátria, para lutar pelos seus filhos, para lutar pelos seus vizinhos, para lutar pelos seus pais que talvez já estejam idosos e não têm mais condições de ir à guerra. Ele chama aquele grupo de pessoas e apresenta para eles um plano de mudança futura. E eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com Cristo em nós, a esperança da glória. E Deus, Ele ministrou no meu coração. Para que nós nos reunimos aqui aos domingos? Para que nós nos reunimos como igreja? Para um culto? Para adorar a Deus? Mas na verdade, Deus, Ele reúne um exército de soldados para que amanhã a sua família seja completamente diferente. Aleluia. Para que amanhã haja esperança para um jovem drogado. Para que amanhã haja esperança para uma família que esteja completamente destruída. A convocação de vocês estarem aqui é pelo que a Cláudia falou. Eu estou muito feliz porque a minha família está aqui hoje. Porque hoje, nesse exato momento, tem mães chorando. Porque lá na guerra, nas favelas do Rio, a polícia está invadindo. Existe uma guerra entre traficantes. Traficantes se matando. Jovens se matando. Policiais matando bandidos. Bandidos matando policiais. Eu recebi vários áudios, vários vídeos, fotos da guerra que está acontecendo no Rio, dentro da favela. E nesse momento, existem mães chorando, porque o seu filho morreu hoje pela manhã. Porque o seu filho está numa guerra e ela sabe que hoje pode ser o último dia da vida dele. E é por isso que nós reunimos a igreja. Infelizmente, existem pastores ladrões, padres ladrões. Infelizmente, existem pais de santos que são ladrões. Cada um na sua religião, cada um no seu pensamento, mas que se corromperam. Mas ainda existe um povo que é fiel a Deus. Ainda existe um povo que acredita que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, famílias podem ser completamente mudadas pelo poder do Evangelho. Famílias podem ser completamente transformadas pelo poder dessa palavra. Pelo poder do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Existem homens, mulheres que acreditam no sacrifício de Jesus. E é por isso que nós reunimos um povo aqui toda semana, para que nós possamos entender o porquê Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus, mas enviou o Espírito Santo
para morar em nós. Porque num dado momento, nós estávamos completamente perdidos. E Ele veio para mudar a nossa vida. Só que hoje, Ele quer usar você. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da tua família. Cristo em você, a esperança para o homem perdido, para a mulher na prostituição, para o jovem nas drogas. É Cristo adentrando na sua vida e mudando a sua história para que outros sejam mudados. Glória a Deus, aleluia. Através do pecado, o homem estava condenado a uma vida de desgraça, a uma vida de morte eterna. O homem estava condenado ao inferno. Mas através de Cristo Jesus, o homem tem direito à vida eterna. Mas você precisa colocar na sua mente, no seu coração, que as coisas hoje não são mais através do Emanuel, lado a lado com o homem, mas é do Cristo em nós. Deus operando através da sua vida. Deus transformando a sua vida para que outros sejam mudados. Deus transformando a sua história para que outros sejam transformados. Ontem nós ficamos impactados com um culto que aconteceu aqui. Porque através das imagens que nós vimos, a canção que tocava, a palavra ministrada, nós conseguimos entender um pouco desse tamanho de sacrifício. E é só quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, com mais de 400 cortes do corpo, sendo cuspido, humilhado, por mim e por você, é que nós entendemos o quanto Ele nos amou, o que Ele tem para fazer. Quantos de nós conhecemos pessoas que estão lá fora, entrando em depressão, com uma família completamente destruída, os filhos entrando nas drogas, o marido abandonando a esposa por causa das mulheres na rua, as confusões mentais adentrando na família, destruindo uma família, transformando os jovens em gays, as mulheres em lésbicas, transformando a mente do jovem completamente. Pais deixando seus filhos abandonados. Estupro, espancamento, destruição total. Vocês são escolhidos para um exército. Vocês são escolhidos para se tornarem soldados de Cristo. Para que tenham em suas mentes: eu estou indo para a guerra, mas para que há 10 anos, para que há 5 anos, para que daqui a um tempo a minha família seja mudada, para que daqui a um tempo a minha história seja mudada, para que daqui a um tempo a minha sociedade seja impregnada com o amor de Cristo através de mim. E que mesmo que esse mundo continue em constante guerra, eu terei paz em meio às guerras, e eu poderei levar a minha família para adentrar os portões eternos, junto com o Rei da Glória, juntos com o Rei da Glória.
quero te convidar a se colocar em pé. Você que pode. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Agora, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas em Teu nome, Senhor. Glória a Deus. O nome de Jesus, ele é poderoso. E haverá um dia em que reis, todos eles terão que se dobrar diante de Jesus. Todos eles terão que se dobrar diante de Jesus. E mesmo aqueles que nunca o confessaram como Senhor e Salvador, mesmo aqueles que disseram que Ele não existia, Darwin, que inventou a teoria de problemas, de tormentas que vêm à sua mente, à sua casa, à sua família, à sua história. E você diz: Senhor, eu não aguento mais isso. Jesus, ele fala: vinde a mim. Lançai sobre mim esse teu fardo pesado. Lançai sobre mim esse pecado que você carrega e não consegue se livrar. Lançai sobre mim essas dificuldades que você tem enfrentado. Aprenda de mim. Toma o meu fardo, porque ele é leve. Recebe do meu Espírito, para que o meu Espírito possa adentrar em vós. E ele será a esperança da glória eterna. Será a esperança da sua vida. Se entregue a mim. Se coloque na minha presença e eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a tua vida. Eu posso mudar o teu futuro. Existe um convite de Jesus para você. Que os teus pecados podem ser simplesmente apagados. Você só precisa confessar a Ele.